Muito bem, você está visualizando a área de trabalho do Windows Vista. Vamos abrir o Dreamweaver? Clique em Todos os programas. Ok, o Dreamweaver. Perfeito! Abre para você o Dreamweaver CS4. Observe que no canto inferior direito de sua tela, temos o painel Files. Veja também que ele está configurado com o site. Você irá duplicar a página chamada fotos.html. Para isso, abre para você um menu de contexto. Neste menu, agora, entre as opções que se abriu, leve o cursor até a chamada de Duplicate. Ótimo! Assim duplicamos o arquivo chamado fotos.html. Este arquivo que foi duplicado será utilizado para montar a página que será inserida o formulário de contato do site. Então, vamos renomear esta página para contato.html. Abre o menu de contexto. Perfeito! Agora, ao invés de copiar, você irá renomear. Observe que o nome do arquivo se encontra selecionado. Vamos apagá-lo para digitar um novo. Agora digite contato.html e depois pressione a tecla Enter. Abre para você a janela chamada Update Files. Esta janela pergunta ao usuário se ele deseja atualizar os links utilizados na página, pois o nome dela foi alterado. Clique então sobre o botão Update desta janela. Vamos abrir a página de contato para a edição. Repare que ela se encontra selecionada no painel Files. Então, pressione a tecla Enter de seu teclado. Perfeito! Abre para você a página no modo Design. Vamos reduzir os painéis à direita para obtermos uma visualização melhor da página. Você reduziu corretamente o painel. Agora, vamos descer a barra de... Pressione a tecla Backspace para apagar o texto selecionado. Agora digite Contato e depois clique sobre a animação abaixo para assim selecioná-la. Isso mesmo! No lugar desta animação será inserido um formulário de contato, que será construído durante a nossa 7ª aula. Vamos então remover esta animação? Para isso, pressione em seu teclado a tecla Delete. Perfeito! A animação foi removida corretamente e agora temos uma área em branco para a inserção do formulário. Os formulários são muito usados em páginas web para obter informações do usuário visitante, podendo ser um formulário de cadastro de usuários ou apenas um livro de visitas do site. Eles possuem basicamente duas partes. A primeira é onde contém o código HTML, como campos de texto, botões, caixas de seleção, dentre outras opções. Na segunda parte é um script que roda no servidor web para processar os dados enviados através do formulário. Vamos dar início à criação da primeira parte. Para isso, leve o cursor até o menu Insert e dê um clique sobre ele. Agora, no menu que se abre para você, leve o cursor até a opção Form e deixe o mouse descansar. Nesta opção do menu, o usuário pode inserir vários tipos de objetos de formulário. Vamos inserir o objeto principal do formulário? Para isso, leve o cursor até a primeira opção deste menu que se abriu, que é a Form. Ok, esta tag que acabamos de inserir é onde é inserido o corpo do formulário. Observe que na parte inferior do programa, abre as propriedades referentes ao corpo de um formulário. Na opção Form ID, é onde o usuário insere um nome para o formulário. Este nome será a referência do formulário, caso precise utilizá-lo em um script. A opção Action é utilizada para se definir o script utilizado para o envio do formulário. A opção Target é o destino que a página será exibida. A opção Class é onde o usuário define o estilo CSS no formulário. A opção Method é o método de envio utilizado. E a opção Enctype é onde o usuário define o tipo de codificação utilizada para o envio dos dados. Vamos deixar as configurações como está e adicionar uma tabela dentro do corpo do formulário. Para isso, leve o cursor até o menu Insert e dê um clique. Agora leve o cursor até a opção Table e dê um clique. Abre para você a janela Table. Vamos definir um número de linhas para a tabela que iremos criar.
Observe que a opção Rows se encontra selecionada no momento. Lembrando que Rows é o número de linhas de uma tabela. Vamos apagar o valor selecionado? Para isso, pressione em seu teclado a tecla Backspace. Nós iremos aumentar o número de linhas, pois o formulário que iremos criar irá conter mais de um campo. Lembre-se de sempre organizar suas páginas utilizando tabelas e também mantendo os objetos alinhados. Vamos definir um novo valor de linhas? Então digite o número 6 e depois clique no campo Columns para selecioná-lo. Ótimo! Assim definimos que a tabela irá conter 6 linhas. Vamos agora definir um novo valor de colunas para ela. Primeiramente, pressione em seu teclado a tecla Backspace para apagar o valor selecionado. Agora digite o número 2 e depois pressione a tecla Enter para confirmar e criar a tabela. Ótimo! Dentro desta tabela, nós iremos construir a primeira parte do formulário, que foi citada no começo da aula. Na primeira coluna da tabela, serão inseridos os rótulos para os campos, ou seja, o nome de cada campo. Já na segunda coluna da tabela, serão inseridos todos os campos utilizados no formulário. Por segurança, vamos salvar as alterações realizadas nesta página. Para isso, você irá utilizar as teclas de atalho Ctrl mais E. Perfeito! A página foi salva corretamente. Bom, uma dica muito importante é que você deve testar o site que está criando em várias resoluções, para poder verificar se não há erros nas páginas, dentre outras coisas que podem ocorrer durante a criação de um site. Nós estamos trabalhando no momento com uma resolução de 800 por 600. Vamos então aumentar para podermos visualizar por completo a área de trabalho do programa. Para isso, leve o cursor até o botão minimizar do Dreamweaver e dê um clique. Este botão se localiza na parte superior direita do programa. Ok, o que você irá fazer agora é alterar a resolução do sistema operacional que estamos utilizando. Para isso, leve o cursor até o centro da área de trabalho e dê um clique com o botão direito do mouse. Abre para você um menu de contexto. Nele, agora abre para você a janela de personalização do sistema operacional. Repare que temos uma opção chamada Configurações de vídeo e que em sua descrição diz que podemos ajustar a resolução do monitor. Perfeito! Abre para você a janela de configuração de vídeo do sistema operacional que estamos utilizando. Observe que temos um botão deslizante para o controle da resolução do computador. Vamos a... Ok, clique sobre o botão fechar da janela de personalização do sistema. Retornamos assim para a área de trabalho. Muito bem! Com a resolução do computador alterada, repare que agora é possível visualizar no modo design do Dreamweaver a página Contato por completo. Vamos começar a inserir os objetos do formulário? Primeiramente, selecione a primeira célula da tabela, dando um clique sobre ela. Vamos digitar o primeiro rótulo? Então digite Nome. Repetindo, digite Nome e depois o sinal de 2 pontos. E quando terminar, clique na célula abaixo. Ótimo! Agora digite e-mail 2 pontos. Quando terminar, clique na célula abaixo. Agora digite telefone 2 pontos. E quando terminar, clique no campo abaixo. Um lembrete. É que este formulário que estamos criando será utilizado pelo internauta para entrar em contato com o criador da página. Vamos inserir o próximo rótulo? Então digite assunto, 2 pontos. E quando terminar, clique na célula abaixo. Agora você irá digitar o último rótulo do formulário que está sendo criado. Então digite mensagem, 2 pontos. E quando terminar, clique na primeira célula da segunda coluna da tabela. Ok, vamos inserir o primeiro campo do nosso formulário? Para isso, leve o cursor até o menu Insert e dê um clique sobre ele. Agora leve o cursor até a opção Form e deixe o mouse descansar. Os objetos que podem ser utilizados em um formulário comum estão abaixo da opção Form deste menu suspenso que se abriu. A primeira opção, Test Field, é utilizada para se inserir um campo de texto. A segunda, uma área de texto.
A terceira é utilizada para se inserir um botão que pode ser utilizado para enviar, limpar as informações do formulário, dentre outras opções. Vamos inserir um campo de texto? Então clique sobre a primeira opção uma vez. Abra a janela onde você deverá definir os atributos do campo que será inserido. No campo ID, o usuário define o nome do campo. No campo Label, é onde se insere um rótulo, dentre outras opções. Vamos definir um nome para este campo. Então digite a palavra nome, tudo em minúsculo, e depois clique sobre o botão OK. Muito bem, o campo para o rótulo nome foi inserido corretamente. Vamos agora inserir um para o rótulo e-mail. Ótimo! Agora leve o cursor até a parte... No menu que se abre para você, leve o cursor... Novamente, iremos adicionar um campo de texto comum. Vamos definir o ID deste campo. Então digite e-mail, tudo em minúsculo, e depois clique sobre o botão OK. Um lembrete é que você pode definir o tamanho dos campos, dentre outras opções. Bom, vamos inserir o campo para o rótulo telefone. Clique agora no menu Insert. OK. Perfeito! Novamente, você irá utilizar o campo do tipo texto. Vamos definir o nome deste campo. Então digite e-mail, tudo em minúsculo, e depois clique no botão OK para confirmar a criação deste novo campo do formulário. Agora, clique sobre a quarta célula da segunda coluna para inserirmos o campo assunto. Clique sobre o menu Insert. Leve o cursor. Agora, iremos utilizar outro tipo de campo, que é o List/Menu. Com esta opção, podemos inserir uma caixa seletora, contendo várias opções, que poderão ser selecionadas pelo internauta. Então, leve o cursor até esta opção e dê um clique. Vamos definir o nome deste campo? Então, clique no campo ID e digite a palavra assunto. E quando terminar, clique no botão OK. Ok, neste campo temos que definir quais serão as opções que o usuário poderá selecionar. Vamos selecionar o campo para abrir suas propriedades? Então, leve o cursor do mouse até ele e dê um clique. Muito bem, no painel Properties, o usuário pode definir se o campo será do tipo menu ou lista e seus valores. Vamos definir os valores que irão conter neste campo? Para isso, leve o cursor até o botão chamado List Values, que em português significa listar valores. E, perfeito! Abre para você a janela para a inserção dos valores deste campo selecionado. Repare que temos que preencher dois campos para cada opção do menu. A primeira que se chama Item Label. O usuário define o nome que será exibido no navegador. E no segundo campo é o valor que será passado para o script e enviado para o e-mail do responsável pelo site. Vamos definir o nome da primeira opção? Repare que já está selecionado o primeiro campo. Então digite comercial e pressione Enter. Ótimo! Agora você tem que definir o valor desta opção que será exibida no campo assunto. Para começar, leve o cursor até o campo Value e dê um clique para poder digitar. Ok, digite comercial novamente. E quando terminar, pressione em seu teclado a tecla Enter. Observe que nesta janela temos botões de navegação e dois botões com sinais de mais e de menos em seu núcleo. Estes botões são utilizados para adicionar ou remover opções que serão utilizados no campo. Vamos adicionar uma nova opção? Então clique sobre o botão representado pelo sinal de mais. Abre uma nova opção abaixo da comercial. Vamos digitar um nome para ela? Então digite sem assunto. E quando terminar, pressione em seu teclado a tecla Enter. Vamos deixar em branco o valor desta opção. Afinal, ela será utilizada quando o internauta quiser enviar uma mensagem sem assunto. Então clique em OK para confirmar as alterações no campo Assunto. Vamos inserir o campo para o rótulo chamado de mensagem? Primeiramente, clique sobre a quinta célula da segunda coluna. Agora, clique no menu Insert. Com o menu Insert em aberto, leve o cursor até a opção Form. O campo que iremos inserir agora é o Textarea.
que é utilizado quando o usuário necessita digitar textos contendo mais de uma linha. Vamos utilizar este tipo de campo para o rótulo Mensagem. Abre a janela para se definir os atributos deste campo. Vamos digitar o nome dele. Então, clique sobre o campo ID e digite a palavra Mensagem, tudo em minúsculo. E depois, pressione em seu teclado a tecla Enter. Muito bem, já inserimos todos os campos que serão utilizados no formulário de contato da página. Mas ainda falta um objeto do formulário, que é o botão que será utilizado para o envio dos dados. Para começar, selecione a célula que será incluído o botão. Leve o cursor do mouse até o menu Insert e dê... Agora leve o cursor até... O objeto que iremos inserir se chama Button, que em português significa botão. Então leve o cursor até esta opção e dê um clique. Perfeito! Deixe as opções como está e dê um clique sobre o botão OK. Observe que no painel Properties temos as opções relacionadas ao botão que acabamos de inserir. O usuário pode definir o nome do botão, seu valor, a ação que será executada e se ele irá conter alguma classe CSS. Na opção Action, que é onde definimos a ação do botão, você pode escolher para que ele envie os dados preenchidos do formulário, ou escolher uma opção para limpar o formulário. Deixe como Submit, que é enviar em português, pois este botão será utilizado para o envio do formulário de contato. Bom, vamos definir um valor novo para ele. Então, no painel, leve o cursor até o campo da opção Value e dê um duplo clique para selecioná-lo. Ok, pressione Backspace para apagar o... Agora digite Enviar e, quando terminar, pressione a tecla Enter. Assim definimos um novo valor para o botão selecionado. Vamos agora alinhar os objetos do formulário? Vamos começar pelos rótulos, que no momento se encontram todos centralizados. Vamos alinhar todos à direita da tabela. Primeiramente, você deve selecionar as células onde contém os rótulos. Para isso, clique sobre a primeira célula da primeira coluna, segure e arraste até a última, e depois solte o botão do mouse. Ótimo! Repare que no painel Properties temos a opção horizontal, definida como Center, ou seja, centro em português. Vamos selecionar outra opção? Então leve o cursor até esta caixa seletora e clique para exibir as outras opções. Selecione a opção Right, dando um... Muito bem, assim todos os rótulos, ou seja, todos os textos destas células, foram alinhados à direita. Vamos agora alinhar os campos do formulário à esquerda. Primeiramente, você deverá selecionar as células que contêm os campos. Para isso, leve o cursor. Ok, agora leve o cursor até a opção horizontal do painel Properties e... Ótimo! Agora selecione a opção Left, deste menu que se abriu. Perfeito! Assim, temos todos os objetos do formulário alinhados corretamente. Repare que não temos espaço entre os campos, que eles estão muito próximos um do outro. Vamos aumentar o espaço das linhas da tabela que contém o formulário. Primeiramente, temos que selecionar a tabela por inteiro. Para isso, leve o cursor até a primeira célula da primeira coluna. Clique, segure e arraste até a última da segunda coluna. Agora, no painel Properties, repare que temos as opções W e H. A primeira significa Width, que em português é largura, e a segunda significa Height, que em português é a altura da célula. Vamos alterar a altura, correto? Então leve o cursor até o campo H e dê um clique. Quando o cursor começar a piscar, digite o valor 35 e depois pressione a tecla Enter. Muito bem, repare que os rótulos se encontram muito próximos da parte lateral esquerda da página. Vamos aumentar o tamanho da primeira coluna? Para isso, leve o cursor até a linha que divide as colunas. Clique, segure e arraste até o centro da página. E depois, solte o botão do mouse. Ótimo! A primeira etapa, que é a criação da interface do formulário, já está pronta. Vamos exibir a página de contato no navegador de internet?
Para isso, leve o cursor até o botão Preview e dê um clique. Este botão se localiza na... Ok, é exibida para você uma caixa de diálogo. É aberto para você o navegador de internet contendo a página Contato. Vamos rolar a barra de rolagem um pouco para baixo para visualizar o resto do documento? Para isso, leve o cursor até a barra vertical, clique, segure e arraste para... Agora clique sobre o botão Fechar do Dreamweaver.